pessoal, eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente, é um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. Hoje nós vamos falar sobre depressão no dia a dia, com melhor entendimento e leveza, um dia de cada vez. Para enriquecer essa conversa, o nosso convidado hoje é o Luiz Ricardo. Ele é psicólogo, atua na abordagem humanista e busca promover a melhora do bem-estar e saúde mental. Ele valoriza e respeita a manifestação genuína do ser humano e suas particularidades. Ele não gosta de rótulos e atribuições que possam limitar o potencial de ninguém. Se interessa por trabalhos voluntários, conversas abertas, profundas e que gerem boas reflexões. Esse é o meu distinto convidado de hoje. Luiz, obrigada pela presença. Hoje combinamos aqui de sair do trivial. Vídeos sobre depressão, o que é e etc. tem aos montes. Nós decidimos fazer de maneira diferente. Vamos ter uma conversa de maneira prática, sobre o dia a dia, como isso pode nos afetar, no sentido de deixar claro a diferença entre o momento que estamos passando e o que podemos fazer para lidar com isso. A relação com as pessoas próximas e os diversos assuntos que envolvem o contato com a depressão. Então, o que a gente fez? Nós combinamos de trazer os questionamentos mais frequentes das pessoas que estão em depressão. Então, não vamos falar sobre a depressão, não. Hoje é o seguinte, os pacientes dele têm depressão e os maiores questionamentos são esses. A gente vai destrinchar, o Luiz aqui está disponível para poder abrir o coração de todos vocês. Luiz, obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e é sempre bom a gente poder falar sobre os assuntos que estão mais em alta, né? E o que falta às vezes é alguma informação. Hoje em dia, a nossa maior informação a gente pega do Google. E é importante a gente ter um pouco de noção, porque se eu jogar qualquer tipo de patologia no Google, eu acho que eu tenho tudo. Então, o nosso objetivo é desmistificar um pouco só essas formas de entendimento e fazer com que a gente consiga viver um pouco melhor. Sem esses rótulos, sem essas coisas que nos definem, né? Isso. Por que eu tenho que estar dentro de uma caixa? Por que eu tenho que exatamente fazer essas coisas que eu não sei se funciona para mim? Acho que é nessa linha. E é isso. Então, vamos começar pelos primeiros questionamentos. Como saber se o que eu estou sentindo é depressão ou apenas uma fase difícil? Porque às vezes eu me sinto culpado por estar deprimido. Que difícil, hein? E é normal ter dias bons, dias ruins, mesmo durante o tratamento? Doutor, a palavra é toda sua. Olha, eu vou te falar, excelente pergunta que vocês estão enviando, hein? Olha só. Quando a gente passa por alguma dificuldade, quando a gente lida com alguma coisa que nos afeta o nosso dia a dia, por exemplo, se eu terminei um relacionamento, se eu estou vivendo um luto, se eu estou vivendo uma dificuldade extrema, você concorda que eu vou ter situações similares a uma depressão, onde eu vou perder o apetite, onde eu não vou estar tão estimulado a fazer o que eu gosto de fazer, às vezes eu perco o sono, às vezes eu sinto que eu estou mais devagar, que eu estou com uma certa preguiça, uma falta de disposição. Então, realmente faz com que, às vezes, a pessoa fala assim, eu tô com depressão, porque se eu jogar no Google, vai aparecer lá todos esses sintomas. Me encaixei em tudo, tô com depressão, e agora o que eu faço? Como que eu vou viver aí mediante assusta, a isso? Né? Assusta. Aí piora a situação. Piora a situação, por quê? Porque eu tô supostamente já vivendo uma dor, já vivendo uma dificuldade, seja ela qual for das que eu citei aqui, e aí eu começo a me enquadrar numa depressão, e essa depressão, eu não sei se eu vou buscar remédio, porque muitas coisas acontecem, por isso que a gente está fazendo aqui essa comunicação para vocês, para esclarecer. Então, de repente, alguém falou assim, você está sentindo isso? Então toma esse medicamento. Você tem que fazer tal coisa, às vezes não se encaixa. Às vezes a gente precisa de tempo para diluir o que eu estou passando. Se eu acabei de perder um ente querido, ou acabei de perder um animalzinho que eu tenho uma estimação, é lógico que eu vou ficar afetado, é lógico que eu vou ter vários sintomas, mas não necessariamente é a depressão. E é importante saber diferenciar isso. É importante saber porque, assim, tem um fator que está acontecendo, tem algo que aconteceu há pouco tempo e isso está me afetando. Agora, se prolongar por muito tempo, aí eu começo a pensar que realmente pode estar acontecendo alguma coisa vinculada à depressão ou qualquer outra coisa nesse sentido, entendeu? Eu acho que é importante a pessoa perceber que o que causou a pessoa sabe. Alguma coisa pontual ou realmente eu estou há vários meses assim,
vários anos assim, então já tem uma diferença. Acho que foi uma das perguntas, né? Isso. Vê se eu pulei alguma coisa aí, por favor. Não, é isso mesmo. Quanto tempo... Então, como saber se o que eu tô sentindo é depressão ou apenas uma fase difícil? Então, essa primeira diferenciação seria o vinculado princípio, a algum o fator início que aconteceu. Sim. Isso, algo que aconteceu. Eu terminei um relacionamento, eu perdi um ente querido, ou saí do meu trabalho, ou tô com uma situação financeira muito difícil, é algo que me impacta. Então, eu percebo que isso tem uma inferência no meu astral, na minha motivação, na minha energia, entendeu? Então, esse é um ponto importante para as pessoas se atentarem. E aí, no caso, é uma situação momentânea, porque é um luto e tal, aí vai trabalhar o processo. Sim. Agora, se perdurou Isso. além, aí já pode começar a Isso, aí eu vou buscar um profissional, vou me consultar, vou ver o que esse profissional acha, porque eu vou chegar com uma condição, tô achando que eu escuto isso com uma frequência muito... eu tenho tal coisa. Entendi. Já chega com o diagnóstico? Já chega lá, dentro da caixinha, eu falo, entendi, mas tal, de que maneira isso afeta efetivamente sua vida? Me afeta nisso, naquilo, então tá bom, vamos trabalhar em cima disso. Entendi. A gente não fica vinculado a esse diagnóstico, que às vezes ele mesmo falou, eu tô com tal situação, mas não necessariamente teve uma avaliação, não necessariamente ele tá identificado realmente só com isso. Porque às vezes eu me sinto culpado por estar deprimido. Então a pessoa tá com aquela bagagem de estar deprimido ou em depressão e ainda traz essa bagagem da culpa. Exato. O que pode acontecer? Por exemplo, quando eu tô sentindo através de algumas situações que acontecem na minha vida, que estão desfavoráveis ou difíceis, eu começo a produzir menos, eu começo a ficar mais letárgico, eu começo a ficar com uma certa indisposição de fazer, e aí eu começo a me culpar porque eu tenho que fazer tal coisa. Então eu começo a deixar coisas importantes de fazer e não faço mais, eu começo a ficar mais procrastinador, porque eu não tenho vontade de fazer, eu já não consigo acordar com tanta facilidade, porque eu já não dormi bem, então começa a afetar algumas coisas. E aí pode vir a culpa, porque você imagina uma dona de casa, uma mãe, não precisa nem ser dona de casa, uma mulher que trabalha efetivamente, tem sua vida. Imagina a correria que não deve ser. Ela passando por uma fase difícil, concorda que ela reduz um pouco a velocidade? Sim. E aí ela começa a se culpar porque assim, eu não tô dando atenção para meus filhos, não tô dando atenção para meu marido, eu não tô conseguindo cuidar da casa direito, eu não tô conseguindo fazer minha atividade física. Você concorda que ela pode se culpar porque ela estava num ritmo? Então pode ser daí que vem. Porque, sabe o que é interessante, gente? É difícil a gente falar nessa nossa área de ser humano a uma coisa taxativa. 1 mais 1 não é 2. Não é, exato. Isso que a gente precisa falar. É muito subjetivo. Então, tal pessoa que eu conheço, da minha família ou meu amigo, aconteceu isso e ele passou por isso. Tá? Ele passou. Você, de repente, pode ser diferente. Então, isso é interessante a pessoa pensar. Só que ela sabe que ela está em sofrimento, ela sabe que ela está com dificuldade. Isso faz com que ela comece a pesquisar, isso faz com que ela buscar ajuda de forma que ela entende. E aí... tem um monte de informação no Google. Gente, eu não sou contra o Google, tá? Não. Só que assim, a nossa interpretação do que está lá. Então tem coisas que são interessantes, são ótimas, que antigamente a gente usava Barça. Exatamente. Lá... Inclusive o podcast vai pro Google pesquisando lá. Exato. Vem, né? Então a única coisa é assim, a minha interpretação, eu não tenho muita informação, eu vejo aquela informação, adoto como verdade e começo a fazer o que de repente eu pesquisei lá, mas eu não tenho muita informação. Sim. Por isso que é necessário a busca de um profissional. É normal ter dias bons, dias ruins, mesmo durante o tratamento? Essa oscilação é muito comum? Todas perguntas fantásticas. No nosso dia a dia, é normal ter altos e baixos? No tratamento também. Assim como tudo na vida, só que no tratamento a gente parte do pressuposto que se ele está vivendo um processo realmente de depressão, ou seja, alguma coisa vinculada a alguma situação específica que aconteceu, vai ter dia que ele vai estar melhor, vai ter dia que vai estar pior. Por quê? Porque é natural, faz parte do processo. Então a resposta é sim, vai fazer parte do processo assim como tudo na vida. E aí vira uma cobrança. Pode virar. Aí vira uma cerejinha do bolo que... Pode acontecer porque... Principalmente, a gente está tão acostumado a fazer do jeito que faz, até quem gosta de esporte. Eu gosto muito do esporte. Então, vou citar um caso aqui, tomando a liberdade do espaço. Eu sempre gostei de fazer atividade física muito cedo.
aquela coisa de 5 horas da manhã. Há uns anos, eu já não consigo funcionar de manhã. Sim. Por quê? Porque mudou minha rotina, mudou minha disposição, então eu muda faço em mesmo. outro horário. Mas você imagina se eu falar assim, eu não sou como antes. Você tá trazendo um peso. Tô trazendo um peso, porque o certo era fazer 5 da manhã, o certo é fazer nesse horário, porque já fica livre. Não sei. A gente está sempre em mudança. E isso não quer dizer que eu estou falho, ou eu não sou mais o mesmo, ou a idade já não é. Não, às vezes a gente muda porque muda algumas coisas pra gente. Ou seja, não há o certo e o errado. Exato. Não dá pra colocar na caixinha. Exato. Às vezes as pessoas me falam assim, nossa, Luiz, pra você não tem certo. Não, não, porque depende de muita coisa. Muito. Talvez, depende, pode ser. Só que as pessoas não gostam de ser taxativo. Quando você é taxativo, você põe todo mundo na mesma cesta. Que é receita de bolo. E pode ser que não sirva. Sim. Você gosta de café? Pode ser gosta de café com açúcar, com adoçante, mas Tem muitas variáveis. Muitas variáveis, é isso. Como encontrar, então, aí você repetiu algumas vezes que o mais importante, procurar ajuda. Como encontrar um psicólogo, psiquiatra? Por onde começar? Muitas pessoas devem ficar confusas. Eu vou atrás de quem? Ajuda a gente, Luiz. O mais interessante é o seguinte, olha só. Quando você vai começar uma atividade física, por exemplo, às vezes você usa um personal. Uhum. Quando você vai precisar de uma parte contábil, você vai num contador. E muitas coisas do que a gente vivencia na nossa vida, a gente busca o psicólogo só na situação mais difícil, porque ainda tem aquele vestígio de que é pra louco, ou a gente fica ainda com tem conselho... muito esse estigma ainda hoje, tem, mesmo falando muito sobre ainda o tem um assunto. pouco, a gente esbarra em algumas situações, se a pessoa não verbaliza, ela acha, não é pra mim. Entendi. E aí eu fico pensando assim, se de repente você tem uma dificuldade e você vai no conselho do amigo, no conselho de uma amiga, de um parente, alguma coisa, eu não sei se de repente você realmente está resolvendo. Ou aquela situação assim, eu resolvo tudo quando eu vou jogar minha bola. Entendi. Então você tem um momento terapêutico. Não está fazendo terapia, porque eu joguei minha bola, conversei com meus amigos, tomei uma cervejinha, fiquei bem. Só que amanhã você acorda, você ainda está disposto, só que os seus problemas estão todos lá. E é onde eu vou chegar, é exatamente isso. A busca por profissional vai sempre num estágio muito mais difícil. Não tá no começo, tá no momento que a pessoa já tá com muita dificuldade. Ou A seja, água já ela tá cedendo já. tá cedendo. E aí ela não consegue buscar de uma forma adequada, que é essa a pergunta. O que é uma forma adequada? Primeiro, eu não sei a quantidade de abordagens que existem. Eu sei que é psicólogo. Aí às vezes fala tem um psicanalista. O que eu acho interessante? Hoje, como tem uma indicação, se você tem uma pessoa que já faz e essa pessoa te indica, é um bom caminho porque ela vai da forma dela explicar como ela se sente bem com esse profissional. É uma forma diferente de falar. A outra possibilidade é, hoje nas redes sociais, se você vê algum vídeo, se você vê alguma postagem do profissional, você fala assim, eu me identifico com essa linguagem, com essa forma de fazer, com essa liberdade de expressão, com esse não julgamento e com essa forma acolhedora. Essa pessoa acho que vai dar certo. Entendi. Ou então, eu vou buscar através de outras fontes e depois que eu começar o tratamento, eu vou ver se deu a conexão, deu uma sintonia. Entendi. A única alerta que fica é, às vezes eu tenho dificuldade em lidar com a questão, nenhum profissional serve para mim. Também acontece. Então, aí já é para ficar atento sobre isso. Atento, exato. Por exemplo, alguém que muda muito de terapeuta, alguma coisa assim, de psicólogo, Gente, olha só, vamos ser sinceros entre nós. É difícil você chegar com uma pessoa que você nunca viu e falar as coisas mais absurdas que tem. Desnudar. Você fala assim, e você assumir fragilidade na frente de uma pessoa que você nunca viu na sua vida. As vulnerabilidades, né? Só que é um profissional, é uma pessoa capacitada para isso, que não tá lá para te julgar. Sim. A pessoa tá lá para te ajudar. Só que pode ser o estilo, principalmente da abordagem, ou da pessoa que seja diferente. Às vezes a pessoa tem uma forma de fazer que não bate com a sua. Então você fala, de repente esse profissional não tá sendo adequado para mim. Não que não seja um bom profissional, que não deu a liga, não deu a conexão. Mas ok. A gente não se dá bem com... Só que eu fui em um, fui em outro, aí já Sinal começa de a falar. alerta. Sinal de alerta, porque aí não somos profissionais. Eu que não estou preparado para lidar com essas dores, me abrir, ou lidar com algumas questões que não são tão convenientes para mim lidar. Principalmente quando alguém pediu para eu fazer.
um familiar, marido, E esposa, não alguma partiu coisa. da própria pessoa. Aí a pessoa tem uma certa resistência. Resistência. Estar aberto também é importante. Que é um primeiro grande passo. Exato, eu tô passando por uma dificuldade, por um momento que não tá legal comigo, e eu tô vendo que eu não tô conseguindo sozinho, eu vou buscar a ajuda de um profissional. É diferente de fulano, você não está bem, você precisa procurar ajuda. Se você não fizer isso, a gente termina. Se você não fizer isso, você sai de casa. Aí é um pouco mais É difícil. bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, pegando o gancho do que você acabou de explicar pra gente, como lidar com o medo de ser julgado ao procurar uma ajuda profissional? Olha só, isso é muito particular, né? Porque assim, por exemplo, tem coisas que me deixam desconfortáveis que não deixam você desconfortável. Uhum. Se partir do pressuposto de que o profissional tá lá e já lidou com várias questões, várias dificuldades, e o intuito dele é colaborar com o seu bem-estar, e você sentir que você está num espaço seguro, um espaço sem julgamento, sem crítica, vai ficar mais fácil para você lidar com isso. Porque o julgamento que tem ali, ou a dificuldade, é a sua própria. Porque você está se expondo e você, quando você fala, você se ouve. E quando você se ouve, às vezes você se julga. Acho que o principal parte de você. A maior luta, então, é consigo mesmo. Não é você contra o mundo. É você contra você. mesmo. Eita, Luiz. E as reflexões nessa troca, que são ricas. As reflexões que você... Porque sozinho, às vezes, você vai pensando para uma direção, alguém fala... Às vezes, o seu psicóloga fala assim, mas você já pensou em tal situação assim, sabe? Não tinha pensado. Simplifica, ou então mostra um lado que era desconhecido, né? É, porque você tem uma visão limitada à forma que você tem de entendimento. Uhum. E o profissional te ajuda a expandir um pouco mais. Ou talvez naquela angústia que tá vivendo, não consegue enxergar além. Exato. E o profissional mostrando além. Alguém de fora já fica mais fácil. Sim. E o profissional, ele tem ferramentas, tem estudo, tem vivência que te ajuda. Porque não adianta também você ir para fazer um tratamento com um profissional e a pessoa ficar falando o que você tem que fazer. Sim. Assim como toda profissão, gente, assim como toda profissão, tem psicólogo bom e tem psicólogo que não é tão bom. Existe, gente, não dá para chegar e a gente fugir disso. Não tem, não tem como. E principalmente quando cria uma certa dependência. É ruim. Então é assim, naquele espaço seguro você vai buscar a sua reflexão, seu entendimento, sua melhora. Mas a dependência, isso é ruim. Então eu me preocupo muito com isso. Quando a pessoa precisa muito falar com você e já fez a sessão da semana, que é uma por semana, por exemplo. Tudo bem, se precisar de um espaço extra, a gente vai ver, mas eu não quero que crie essa dependência. Ou seja, você vai, todos os passos que você for dar na sua vida, você vai precisar ou do meu aval ou de conversar comigo antes. A pessoa tem que seguir sua própria caminhada. Isso não funciona. Eu te ajudo a você refletir, a decisão sempre é sua. E você não precisa estar com uma muleta sempre para decidir comigo, entendeu? E essa autonomia que o profissional tem que dar. Então, o que fazer quando as pessoas dizem, por exemplo... Depressão é frescura, preguiça, falta de vergonha na cara, que precisa orar mais, que é falta de fé. É complicado. Infelizmente, ainda existe muito, tanto que foi uma das perguntas selecionadas, né, Luiz? Eu vou te falar que até... lamentável, que triste isso, mas ajuda essa, a gente. Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Por mais que a depressão existe há muitos anos, se a gente voltar uns 20 anos, não se falava tanto em depressão corriqueiramente no dia a dia. E parece como se fosse algo novo. Parece que as pessoas, por exemplo, quando eu tô com dor de cabeça, eu tô com uma dor de cabeça. Quando eu tô com dor de dente, é uma coisa. Quando eu tô com sarampo, catapora, é visível. São coisas que você consegue entender. Uma pessoa tá com resfriado, tá com o corpo quente. A depressão, você não consegue olhar pra pessoa e falar assim, você tá com depressão. E às vezes ela vem lentamente, e às vezes a pessoa vai diminuindo o ritmo, vai ficando um pouco mais desinteressado, vai deixando coisa para fazer que é importante, vai deixando os cuidados pessoais, tal. E aí o que as pessoas perto assimilam? Você tá com preguiça. Agora quando entra na parte da religiosidade, é falta de fé. Então é assim, não estou dizendo que a fé não seja importante, eu não estou dizendo que a fé não faça parte do nosso dia a dia com uma importância magnífica. Só que
algumas coisas acontecem com a pessoa que não é falta de fé só. Não é só não é uma preguiça, não é falta de motivação. Cada um está vivendo dentro do seu ser algo e as pessoas não conseguem entender. E por familiar, às vezes, para as pessoas que estão perto, é tão difícil. Como que você ajuda uma pessoa que não consegue tomar banho? Você tomava banho todo dia. Lívia, como é que você faz? Aquela pessoa que não está escovando o dente, aquela pessoa que não consegue sair da cama para almoçar e para tomar café e para ir trabalhar. Então fica as pessoas que estão perto ficam tão assustadas que não sabem, e começa a agir como se fosse, você precisa fazer, e não reage, sai isso, e a pessoa não faz por preguiça, ela faz porque ela não está conseguindo. E não consegue mesmo, né? Não consegue mesmo, então é muito importante nesse momento a rede de apoio. O que é rede de apoio? Familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, cônjuge, todo mundo que estiver próximo dessa pessoa entender que a pessoa está passando um momento que não é simples assim. E que de alguma forma, se eu puder ajudar essa pessoa, eu vou ajudar. E o ajudar é, às vezes, deixar essa pessoa em contato com o que ela mais gosta de fazer. Em contato, esse é o mais fácil, é o último quase que ela abandona. Entendeu? Então, se a pessoa gosta de ver jogo de futebol, vai ter o jogo de futebol tal, o que você interessa? Uma pessoa gosta de cozinhar, estava pensando em cozinhar alguma coisa nesse sentido. Então, aproximar a pessoa em coisas que ela gosta de fazer. Para ajudar um pouco mais. E entendendo que não é falta de vontade. É algo mais que está acontecendo ali que não é a preguiça, não é a falta de fé, porque as pessoas, essa rede de apoio não entende. E de alguma forma fica desesperada para ajudar e às vezes acaba dando uma injeção de ânimo que é fora do tom, que às vezes acaba mais distanciando a pessoa. E deve ser muito difícil para essa rede de apoio conseguir entrar nesses pormenores. O que eu faço? Imagine você ter um ente querido, alguém que você gosta muito, e você vê que aquela pessoa não está conseguindo fazer o mínimo que ela tem que fazer. O básico, né? O básico. Ficar de pijama o dia inteiro, não conseguir fazer nada, não ter vontade de fazer nada, não ter apetite, não conseguir dormir. É pesado, gente. Por isso que a rede de apoio é muito importante para compreender e também buscar um profissional para ajudar. E aí, Luiz, então, nesse caso a gente entra numa outra questão. É pesado para a rede de apoio, mas para quem está com depressão, como lidar com a sensação de ser um fardo para as pessoas que eu amo? Faz todo sentido. É uma via de mão dupla, né? Porque ela percebe, vamos supor, que uma mãe tem um filho em depressão. Sim. Aquela mãe dedicada, aquela mãe boazinha, que ela não vai pressionar, mas de uma certa forma ela fica tão chateada e triste porque não está conseguindo ajudar, que às vezes ela pode chorar, mesmo quietinha escondida, ela pode ficar nas orações dela excessivamente, ela pode tentar fazer tudo, e às vezes a pessoa com depressão, ela não quer causar esse mal para um familiar, para um ente querido, e a pessoa começa a sentir mal, começa a sentir um fardo. Em alguns casos desse, é tão ruim para a pessoa que às vezes ela pensa em tirar a própria vida, fala, olha, eu estou causando mal para as pessoas que eu amo e não tem mais sentido para mim. E aí vira mais uma questão. Ela já está cheia das questões e se torna uma questão maior. Exato. Por isso que a ajuda de um profissional vai ajudar a pessoa que está sofrendo e vai ajudar a família também para entender como lidar com essa questão. Lembra na época da pandemia? Todo mundo na casa, quando alguém pegou o Covid, ficava isolado no cômodo e todo mundo... é mais ou menos isso. Então já sabia que não podia ter contato com nada, com os talheres, com as coisas. Então, de alguma forma, tem que pensar nesse sentido, da família também entender que funciona dessa forma. A gente percebe que algumas gerações têm muita dificuldade. Algumas gerações falam, isso é frescura. Eu acordava 3 horas da manhã, fazia um monte de coisa, eu nunca tive isso, tal, entendeu? Então, e não é nem por mal, é porque essa pessoa, ela se sente incapacitada de ajudar, e aí ela tenta impulsionar a vida, libido, por a forma que ela entende, entendeu? Nossa, que difícil. Mas é importante, então. Importante. Então, agora a gente pode falar isso, gente, é um protocolo. É um protocolo. Para os dois lados, a pessoa que está vivenciando a depressão e a rede de apoio também. Exato. E, então, a pessoa tá naquela questão da depressão, tá naquele, vamos dizer assim, ela não vê saída.
Como criar uma rotina quando tudo tá parecendo sem sentido, tudo tá muito difícil? Olha só, primeiro que essa pessoa não vai ter rotina nenhuma, né? Porque ela não vai querer fazer nada. O nada é uma rotina. Aí, a rede de apoio e também se essa pessoa que estiver passando por isso eu conseguir fazer alguns movimentos, por exemplo, se a pessoa puder fazer uma atividade física da qual ela goste, da qual ela se identifica, ou alguma coisa mais simples possível, uma caminhada, às vezes um alongamento, tudo que ela puder fazer para estimular o corpo ajuda. Tem vários estudos nessa direção. Então, essa é uma forma dela começar, se ela conseguir sair da cama, ter a sua higiene pessoal, fazer alguma atividade física, ter contato com alguma coisa que gosta. Isso são caminhos para ajudar a lidar um pouco melhor com essa dificuldade de não ter vontade de fazer nada. Dando aquele passinho pequeno, curtinho, né? Exato. Sem cobrar muito. Exato. Isso é importante, muito bem mencionado. A cobrança nesse momento não vem para ajudar. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Porque a pessoa não entende. A pessoa que está vivendo a depressão, ela não entende por que ela não tem vontade. E ela está se julgando, ela está se culpando, como foi uma das perguntas, exatamente porque ela não queria passar por isso. Imagina, a Não é uma cabeça escolha. fica ali o tempo inteiro remoendo. Ela tá passando por todo esse sofrimento e a cabeça ainda nessa guerra interna, né? Exato, porque ela tinha que estar fazendo, porque ela sempre fez. Porque ela não está entendendo por que agora não tem vontade de fazer alguma coisa até que ela gostava. Por isso muitos preferem até se isolar. O comportamento mais natural é se isolar. Por isso que a rede de apoio e o quanto tiver de oportunidade de estar perto de algum movimento de socialização. Às vezes a pessoa até fazer um trabalho voluntário, se conseguir no sentido, eu vou ajudar essas pessoas porque eu também me ajudo. Qualquer movimento que ela puder, dentro do que ela entende, dentro do que não for forçado, dela estar perto de pessoas, ajuda. Eu acredito que o isolamento deva ser justamente por essa questão de eu sou um fardo, isso já está muito problemático na minha cabeça e eu não preciso de mais questões externas, de ter que lidar com as pessoas, de eu ter que forçar a ser o que eu não estou sendo no momento, e aí isso vai piorando. E aí vamos nos recolher, tentar minimizar, assim, pelo menos. Exato. Olha só que interessante que eu lembrei. Teve um caso de uma cliente que eu atendia, que ela morava sozinha, e ela tinha gatos, tinham 3 gatos. E ela falava pra mim, o que me deixa de pé são os gatos. Ela só levantava da cama pra cuidar dos gatos. E aí ela tinha que cuidar dela também. Então, de alguma forma que ajuda ela se aproximar de alguma coisa que ela ama. Então, são os gatinhos, são cachorros, são alguém da família. Às vezes é uma pessoa, vamos supor, uma mulher, um homem que tem uma filha, um filho que depende exclusivamente dele ou dela. Aí ele vai precisar. Por essa motivação, ele aguenta um pouco mais, ele resiste um pouco mais. Então, como você colocou lá atrás, é buscar para a rede de apoio, buscar trazer para essa pessoa manter esse link com o que ela gosta. Sim. Vamos dizer que seria aquela bateria, aquela porcentagem de bateria que está ali alimentando. Sim, é alguma coisa que... E aí você linkando nisso, você vai carregando essa bateria. É algo que deixa essa pessoa de pé. Ai, Luiz, muito bom. É bem interessante porque ela dá valor. E ela dando valor porque ela não consegue ver o valor na própria vida dela naquele momento. Mas quando ela sabe que alguma coisa ou alguém depende dela e ela dá valor, ela consegue se mobilizar um pouco mais. Liga o fio na tomada. Exato. Luiz, como manter a esperança quando a pessoa está se sentindo assim que nada vai melhorar? Excelente pergunta. Porque os pacientes com depressão, eles querem uma luz no fim do túnel. Sim. E essa esperança? Essa esperança pode vir de várias formas. E o significado individual para cada um, né? Essa hora entra a fé, essa hora entra a rede de apoio, essa hora entra um futuro livre desse sentimento de vazio, de não pertencimento. Então, cada um vai achar o que faz sentido. Eu lembro, se você me permite, eu fazia um trabalho voluntário de serviço de acolhimento emocional. Era uma central telefônica. E uma pessoa ligou e falou que estava, assim, com muita dificuldade de conduzir sua vida
e que tinha depressão profunda e que não via valor em nada do que ela fazia e que tinha muita dificuldade. E eu, escutando assim, a ligação estava um pouco baixa, um ruidinho assim. Eu falei, tô te ouvindo mal. Ela falou assim, eu tô no guarda-roupa. Porque meu marido não sabe que eu tô ligando. Ele não deixa eu fazer isso. E aí eu comecei a conversar, buscando ajudar ela a achar algo que ela se sentisse melhor. E aí uma das perguntas que eu fiz foi, o que te faz feliz? A primeira resposta dela foi, nada. Nada te faz feliz? Nada, exatamente nada. Tem alguma coisa que você gosta? Eu gosto de escrever. Que interessante. O que você gosta de escrever? Eu gosto de escrever poema. É mesmo? Mas inclusive o meu psicólogo não gosta muito porque a forma que eu descrevo, eu tô sempre relatando a morte ou que eu tô num lugar alto me jogando, alguma coisa assim. Mas eu falei, mas você gosta de poema? Eu gosto. Se você usasse bons ingredientes, como assim? Até eu perguntei agora, como assim? Você não quer fazer um bolo? Para fazer um bolo bom, se você usar bons ingredientes, o que seria bons ingredientes para você? O amor, a felicidade, a alegria, a paz, o bem-estar. E aí ela começou a se soltar, começou a falar do tempo que ela era feliz fazendo tal coisa, eu gosto de estar no meu jardim, eu gosto de cuidar das plantas, para quem não gostava de nada. Então, de uma certa forma, ela se conectou com algo bom. E foi muito interessante porque ela terminou, depois de 1h30 de ligação, ela terminou super tranquila, de bem. 1h30? 1h30 no telefone. E ela agradeceu muito, muita dificuldade de falar porque eu me emociono nesse caso. E ela depois mandou um e-mail agradecendo. Chegou na nossa central, depois chegou para mim e ela fez um poema para mim. Não. Ela fez um poema descrevendo o atendimento, sabe? Foi a coisa mais linda que eu vi. E de uma pessoa que estava em sofrimento e que nada estimulava ela não só ficou grata, como ela quis compartilhar a gratidão pelo como foi o atendimento com ela. Então foi um presente maravilhoso que eu recebi e eu percebi que por mais que você esteja passando uma dificuldade, é possível. E é possível através do contato humano. Ou contato com alguma coisa que ela se identifica. Aquela outra senhora, quando ela tá com os gatinhos dela, ela fica feliz. Então, é possível a gente conseguir. Só que precisa de ajuda, precisa de apoio. Não precisa de cobrança, que nem você mesmo mencionou. Não precisa de julgamento, nem pressa, é isso. Então, desculpa tomar o tempo, mas Luiz, eu ia pedir já para você trazer um pouquinho da sua vivência. Porque foi muito trazer significativo esses casos reais são muito importantes, até para as pessoas perceberem que não estão sozinhas, não são as únicas no mundo que estão passando por isso, que hoje está mais comum do que possa imaginar, mas que é possível. É possível. É possível. Luiz, como lidar com a frustração de não ver melhoras imediatas? Tem a questão do processo, e aí eu acredito que deva gerar uma ansiedade nos pacientes, Sim. Precisando de uma resposta. Assim como tudo na vida, se você começar a aprender hoje a falar francês, quanto tempo você vai demorar para falar fluentemente? Leva um tempo. O processo também é a mesma coisa. Um pequeno ganho que você tenha hoje, uma melhora de um bem-estar, não me sentir tão mal hoje, já deve ser comemorado. Porque é um processo, e esse processo, às vezes quando chega na mão da gente um profissional, já está muito debilitado. A pessoa já está muito sentida, já passou por muita dificuldade, já não teve o apoio que precisava, já se culpou bastante, já teve muitas perdas, às vezes perdeu o trabalho, perdeu o relacionamento, perdeu várias coisas porque as pessoas não entenderam e a pessoa também não conseguiu lidar com algumas questões. Então, o dia a dia se eu puder ficar um pouquinho melhor que ontem... Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E não só através da rede de apoio, o acolhimento também, ela tem que dar para ela mesma. Sabendo que assim, eu tô numa situação que eu não gostaria, eu queria estar melhor, eu queria estar como antes, como eu estava
fazendo tudo que eu me sinto à vontade de fazer. Só que agora eu tô num processo que eu preciso cuidar de mim. E esse processo de cuidar de mim leva tempo. Como aprender um esporte, como aprender a andar de bicicleta, como aprender uma língua, como aprender qualquer atividade, aprender a dirigir, é tudo por etapas. Eu não posso aprender boxe hoje e amanhã querer subir no ringue com Mike Tyson, um profissional, porque provavelmente eu vou me frustrar. Então, é no passo a passo. Luiz, os seus clientes em consultório, você consegue, você percebe que eles recebem com tranquilidade, vamos dizer assim, esse passo a passo, essa paciência que precisa no processo, ou você sente mais ansiedade da parte deles? Assim, eu preciso com urgência resolver isso, porque todos precisam com urgência, mas quando você mostra que precisa do processo, que não dá para subir no ringue com Mike Tyson, você percebe que consegue trabalhar, que a coisa flui. Você perguntou e já respondeu, já dá para ser uma psicóloga. Exatamente isso. No primeiro momento, todo mundo chega assim, aonde eu aperto o botão para me livrar disso? Porque o nosso mundo hoje é só virar a tela, é só fazer as coisas, mas não é assim, é um processo. Porque levou tempo para chegar até onde chegou. Eu tive muita decepção, muita frustração, eu me decepcionei muito, eu tive muita situação que não foi favorável ao que eu imaginava, eu tive expectativas frustradas, eu tive desentendimentos, eu tive perda de pessoas, eu tive um monte de situação. Então levou um tempo, e leva um tempo a gente se equilibrar de novo. Então o que a gente, de uma certa forma, quando começa o tratamento, a gente começa a posicionar exatamente isso. Olha, é um processo que leva tempo. Reparou que hoje você conseguiu escovar o dente, você conseguiu almoçar, você conseguiu sair de casa, reparou que você fez tal coisa? Então, de alguma forma, a gente vai pontuando e vai fazendo com que a pessoa perceba a evolução. Pode ser que eu esteja longe de onde eu quero chegar, mas olha para trás. Nossa, eu já estou distante de onde eu estava. Sim, já é um ganho. Isso é muito importante. Muito importante. Então, com o profissional, no processo, naquele espaço seguro, a pessoa vai sentindo essa melhora, vai sentindo que gradativamente, ela vai se distanciando de onde estava. Por mais que ela sinta que está longe de onde ela gostaria de chegar, mas ela vai percebendo o ganho também. Até porque o espaço é para provocar isso, que ela perceba os ganhos também. A rede de apoio, você falou da importância, né? Da Sim. rede de apoio, de estar ciente, de seguir o protocolo, vamos dizer assim, né? Com a analogia que você fez da pandemia. No caso, você chama os parentes para conversar, isso faz parte do processo também. A rede de apoio é convidada também, e como é que funciona? Você que dá esse feedback para a rede de apoio? Acho que o principal é assim, primeiro é o contato com o nosso cliente. Às vezes, eu tenho que comunicar a ele tudo que for sair daquele nosso espaço seguro. Eu entendo pelo que você está vivendo, e você mencionando essas situações que você trouxe aqui, que se essa rede de apoio tiver um entendimento melhor, vai te ajudar, concorda? Tá. Entendi. Tudo bem? Do aval do paciente. Exato. Tudo bem da gente conversar com a sua rede de apoio, às vezes sua esposa, seu marido, as pessoas estão perto, para explicar um pouco mais o momento que você está. Quero sim, tal, mas não quero participar, eu quero participar, tal. Então, a gente sempre pergunta ali, se houver o consentimento. Agora, se for uma coisa muito grave que precisar, a gente, olha, eu preciso passar essa informação, isso vai te ajudar assim, entendeu? Então, de alguma forma, a gente primeiro pega o aval, se for uma coisa muito importante, fala, mesmo assim, eu vou precisar falar. Luiz, então, trazendo a rede de apoio aqui para o assunto, como cuidar da minha própria saúde mental enquanto apoio alguém com depressão? Olha, vocês capricharam nas perguntas, hein? A gente tem que falar sobre a vida real, né? Exato. Quando eu tenho em casa um ente querido ou alguém que não está bem e que demanda meu tempo, minha energia, minha disposição para ajudar, e como a gente falou, às vezes é difícil entender o que está acontecendo, porque essa pessoa até então estava trabalhando, estava ativa, tal. Porque essas pessoas, essa rede de apoio também pode ter frustração e não ver melhoras imediatas, ela pode tá cansada, sobrecarregada também. Sim. Né? Porque mudou a rotina da casa, mudou a dinâmica, por quê? Porque antes eu cuidava das minhas coisas, agora eu cuido das minhas coisas mais dessa pessoa. E a linha muito tênue também de ajudar sem invadir muito espaço da pessoa com depressão. Sim. O que é aconselhável da rede de apoio também fazer terapia, também buscar um profissional.
Por quê? Porque ela vai precisar lidar com as questões dela. Ela vai precisar lidar com essas dores, com esses sentimentos, com esse entendimento que ela está tendo do que está acontecendo. É importante. Porque são as questões dele, a sua. Mais as que envolvem o todo. E o tempo todo é que assim, olha que interessante. Aonde que a gente aprende a lidar com o nosso emocional? Que fase da vida? E aonde? Que lugar? Na família? Na escola? Na faculdade? No trabalho? Tudo, né? Em tudo, mas ninguém especificamente. Se você não buscar um espaço... Em tudo e nada. Em tudo e nada. Porque Nossa. se você não buscar um espaço com um profissional, e eu não sei em que momento da vida você vai ter esse espaço, eu tive a oportunidade muito cedo. Eu com 18 anos, eu comecei a fazer terapia e não larguei mais. Porque teve um significado para mim. Eu precisava lidar com algumas questões. Que bom que eu consegui isso. Mas, às vezes, a pessoa passa por muitos anos e nunca teve um contato com isso. Então, às vezes, você vê uma pessoa de uma meia-idade que supostamente tem que ter maturidade emocional e você percebe que não tem. Por quê? Porque em nenhum momento vivenciou nada assim. Porque você não aprende, você não para você ter as suas reflexões, o seu entendimento e lidar com algumas questões. Você vai sempre empurrando, vai sempre fazendo as coisas. O que eu brinco assim, fazer terapia é que nem a frase do JK, 50 anos em 5. Uhum. Eu vou viver sem terapia, só que eu poderia viver muito mais potencializado, eu poderia resolver as coisas com muito mais facilidade. Eu poderia resolver em 5 anos, eu posso resolver em 50 anos. Eu posso ter limitações. A gente percebe hoje, principalmente no esporte, que eu gosto bastante, vários atletas falam o quanto é importante fazer terapia. Uhum. O quanto os momentos difíceis que passaram, que um psicólogo ajudou. Vários atletas passaram. Nós temos uma ginasta olímpica dos Estados Unidos, que é medalhista, a referência lá, Simone Biles, teve um ciclo olímpico, ela falou, eu não vou competir, porque eu não estou bem emocionalmente. Nossa, e quando ela falou isso, o exatamente. mundo inteiro começou a falar, eu também não tô, o outro atleta não tô, por quê? Porque é difícil. Ela falou, eu não sei como que eu vou aterrissar, eu dou um salto, eu não sei como que eu vou, porque eu não tô me reconhecendo, eu tô fora de mim. Quantos profissionais? Então é importante lidar com isso. E por isso você falou, ainda tem gente que ainda fala que fazer terapia para louco, algumas pessoas ainda verbalizam, outras pensam, eu sei que é bom, mas não é para mim. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Eu sei que é bom, mas não é para mim. Tá tudo resolvido. Tudo bem se tiver. Só que você poderia viver melhor, porque você ia entender melhor suas questões. Em vez de fazer em 50, fazer em 5 anos. E mais potencializado. Você percebe que várias pessoas se desenvolvem de uma forma assim tremenda, porque está se descobrindo, está mais confiante, tem mais entendimento, sabe como lidar com as coisas. É difícil quando você vai sozinho assim. Como é que você vai resolver algumas questões? Como é que você tem um entendimento de algo que você nunca viu, nunca teve contato? Aí você vai levando, vai levando. Eita, Luiz. Pra gente dar uma pincelada final aqui, aquela sua mensagenzinha final, o tempo corre. O assunto aqui, assim, é inesgotável, né? Eu pensei que ia ficar mais umas 2 horas, tão Não gostoso é? que tá. Olha, eu espero que de alguma forma tenha ajudado vocês. É muito importante que a gente dê um espaço pro nosso íntimo, para se perceber, para se sentir. Em vários momentos a gente está acostumado vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, tá tudo certo. Só que em que momento que eu olho para mim? Em que momento que eu reconheço meus sentimentos? Se eu estou feliz, se eu estou em contato com o que eu amo, se eu estou me sentindo bem. Se eu puder parar um pouco para olhar para dentro de mim e entender o que eu estou vivendo e cada vez mais cuidar de mim, já é um grande caminho. Não se preocupem com rótulos, não se preocupem com definições, se preocupem em achar a sua essência. E você é diferente de qualquer outra pessoa no mundo. Todas as pessoas têm a sua particularidade e não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha. Se encontre, se acha, seja você. Acho que seria essa a mensagem. Eu acho que é incrível isso. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o contato do Luiz, Instagram, as informações, como poder contactá-lo. Aqui também vai estar aberto para perguntas, o Luiz vai estar disponível para poder ajudar vocês, como ele sempre está. Luiz é incrível, obrigada. Pessoal, chegamos ao fim desse episódio tão especial. Só que eu quero agradecer profundamente ao nosso convidado, porque de uma forma muito humana, ele abordou um tema tão complexo como a depressão. E ele trouxe um olhar transformador para essa conversa. Cada palavra sua foi um passo em direção à compreensão, ao aconselhamento e principalmente à esperança.
Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, a sua empatia com a gente hoje. Para quem está ouvindo, eu espero que esse episódio tenha sido muito especial também. Você deixou um legado muito importante aqui, Luiz. A mensagem de que ninguém está sozinho nessa jornada e que a depressão, por mais difícil que ela seja, ela pode ser enfrentada com apoio, tratamento e muita compaixão. Obrigada de verdade por fazer parte disso. E claro, se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que precisa de ajuda, não deixe de buscar apoio. A depressão ela é uma batalha, mas ela é uma batalha que não precisa ser enfrentada sozinha. Nem deve. Nem deve. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Deixe suas dúvidas ou sugestões aqui no comentário. Não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima, com mais doses de café sem pressa para você. Luiz, muitíssimo obrigada. Foi lindo hoje. Eu que agradeço. Eu fico muito emocionado porque esse é o momento que a gente se doa para o próximo. O que a gente puder fazer para o próximo é sempre bem-vindo. Obrigado, gente. Agradeço. Obrigada.